Deus abençoe a vida de todos vocês. O nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus é o Deus que faz o impossível acontecer quando nós cremos. Amém? Meus irmãos, abram suas Bíblias no livro de Oséias, capítulo 4. Oséias, capítulo 4, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Oséias, capítulo 4. Daqui a pouco eu falo o versículo. Você achar Oséias 4, deixa aberto aí, que daqui a pouco eu vou falar o versículo, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero, enquanto vocês procuram, Oséias 4. Eu quero começar hoje uma série de mensagens que eu coloquei o nome de Expondo a Verdade sem Meias Verdades. Meus irmãos, às vezes, você pegue uma criança. Você pega uma criança com seus 3 a 6 anos e você ensine algo para aquela criança. E você ensine algo errado para aquela criança. Por mais que você ensine algo errado, aquela criança ela não tem como saber se o que ela está aprendendo é certo ou errado. O que ela aprendeu, ela vai fazer. E assim também somos nós no que diz sentido à palavra de Deus. Às vezes nós aprendemos coisas que não é a verdade da palavra de Deus. São as famosas meias verdades, né? E meia verdade é mentira. Às vezes a gente aprendeu um pouquinho de verdade mastigado com 90% de mentira, só que nós temos que entender a verdade da palavra. Meus irmãos, nós temos que entender o que de fato de verdade a palavra de Deus diz acerca de cada assunto. Então por isso que eu vou começar essa série de mensagens, vou tentar fazer toda quarta-feira, expondo a verdade sem meias verdades. Amém? E a palavra de hoje, o título é: quem é o diabo? Oséias capítulo 4, versículo 6. Eu quero que você preste muita atenção, meu irmão. Aqui Deus vai nos dar uma aula da palavra dele nessa noite, em nome de Jesus. Oséias 4, 6 diz: o meu povo padece porque falta, o que é a igreja? Conhecimento. Só até aí. Uma das maiores armas que o diabo tem hoje contra a igreja, uma das maiores armas que o diabo tem hoje contra mim e contra você, chama-se falta de conhecimento. A falta de conhecimento é uma das maiores armas que o diabo tem contra você que aqui está nessa noite. Se nós não conhecemos a verdade da palavra, o diabo conhece. Meus irmãos, o diabo, ele é um ser espiritual. E ele conhece a palavra de Gênesis, Apocalipse. Da frente, para trás, de trás para frente. O diabo, ele sabe tudo que está escrito na palavra de Deus. O diabo conhece a Bíblia mais do que eu e você. É claro que ele conhece apenas a palavra, ele não tem a revelação do Espírito Santo que nós temos por ter o Espírito Santo em nós. Mas você veja que uma das maiores armas que o diabo tem contra a igreja hoje é a falta de conhecimento. Eu falava hoje com uma pessoa que nem é da igreja. Eu disse: imagine você, meu amigo, que uma pessoa ela vai para a igreja. E a pessoa ela está ali, ela está vendo o pastor pregar, ela acredita naquele pastor. Ela acredita naquilo que o pastor está falando. Não é verdade? O que eu estou falando aqui, a maioria de vocês acredita. E se eu, por acaso, eu usar de má fé e falar para vocês: olha, irmão, na Bíblia está escrito assim. Está escrito isso, isso, e se não tiver, quem de vocês que estão aqui nessa noite pode dizer: não, pastor, isso está errado. A Bíblia não diz isso. Só que tem igreja,
as pessoas mentem por tudo. As pessoas mentem por riqueza, as pessoas mentem por poder. E Paulo disse que tem pessoas que pensam que o evangelho é causa de ganho. Irmão, tem pessoas que adulteram a palavra de Deus com segundas intenções. É por isso que a Bíblia diz: meu povo sofre, padece, porque não tem conhecimento. Porque quando a pessoa irmão, quando a pessoa tem conhecimento, quando você entende a palavra de Deus, ninguém vai conseguir enganar você, nem mesmo o diabo. Quando você conhece a palavra de Deus, não tem essa história de alguém querer inventar algo para você dizer que está na palavra. Não está na palavra isso não, é mentira. Teve um povo que até conta a história deles na Bíblia, chamados bereianos. Eles eram numa cidade chamada Bereia, os bereianos. E a Bíblia diz que quando Paulo, o apóstolo Paulo, começou a pregar naquela cidade, os cristãos que estavam lá, os bereianos, eles foram examinar na palavra de Deus se o que Paulo falava era verdade. O apóstolo Paulo, um dos maiores homens de Deus de todos os tempos, o povo, quando ouvia a palavra dele, não, peraí, vou ver se o que você está falando é verdade, se está de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que ser assim também. Nós temos que receber aquilo que vem de Deus. Aquilo que não vem de Deus, meu irmão, rejeite. Não importa de quem venha. E eu quero falar hoje sobre um tema muito interessante, que há muitas dúvidas sobre esse tema e é algo que nós temos que saber, que nós temos que conhecer. Eu quero falar hoje, o título da mensagem, como eu já falei, é: quem é o diabo? Você está em Oséias? Volte um pouquinho para Daniel. Volta aí um pouquinho. Daniel é bem antes. Aliás, meus irmãos, para Ezequiel, tá? Antes de Daniel. Volta aí em Ezequiel, em nome de Jesus. Ezequiel, capítulo 28, versículo 11. 28. Ezequiel 28, 11. Você sabia que na Bíblia tem uma descrição detalhada, meus irmãos, sobre o diabo? Muito bem, na Bíblia tem uma descrição muito detalhada sobre o diabo. Vamos ler a partir do versículo 11, que diz: veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo, ao 12 agora: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz: assim diz o Senhor Jeová. A partir de agora está falando do diabo, presta atenção. Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Está falando do diabo. Estavas no Éden, no jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, a jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, e no dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras fogueadas andava. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou, o que, igreja? Iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei, profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor entre as pedras fogueadas. E elevou-se o seu coração por causa da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para
ti. Meus irmãos, aqui a Bíblia está falando do diabo. Está falando do diabo antes que ele assumisse a forma que ele tem hoje. E quem era, meus irmãos, o diabo antes dele ser diabo? Antes dele ser diabo, ele era Lúcifer. A Bíblia diz que foi Deus quem criou ele. A Bíblia diz que ele, quando estava no céu, ele era perfeito. Igreja, o diabo, quando estava no céu, não era diabo, era Lúcifer. Ele era perfeito. Deus, quando criou Lúcifer, criou perfeito, sem nenhuma imperfeição. Você sabia disso? Meus irmãos, o maior anjo que já existiu, que estava acima de todos os anjos e abaixo somente de Deus, era o diabo. Ele era maior do que o arcanjo, ele era maior do que qualquer querubim, era Deus, o diabo, os anjos. O diabo estava abaixo somente de Deus. E a Bíblia diz que ele era perfeito no seu andar, mas um dia se achou iniquidade nele. A Bíblia diz, em outras palavras, que o diabo deixou-se enganar pela sua própria formosura. Em outras palavras, irmão, o diabo, ele olhou para ele e disse: eu sou perfeito demais. Eu sou muito perfeito. Eu quero ser igual a Deus. E a Bíblia diz que o diabo, ele fez uma verdadeira rebelião no céu. Preste atenção. Uma verdadeira rebelião no céu. E a rebelião que ele fez no céu foi tão grande, irmão. E o diabo é tão esperto, mas tão esperto, que ele conseguiu contaminar a terça parte dos anjos do céu. A cada 3 anjos que tinham no céu, um caiu junto com Satanás. Meus irmãos, o Satanás, ele conseguiu enganar a anjos. Anjos que nunca pecaram. Imagine que o diabo ele consegue fazer com quem não conhece a palavra de Deus. Com nós, pecadores. Mas também aqui vale você prestar atenção em outra coisa. Irmão, o diabo estava no céu. E no céu, ele conseguiu fazer uma rebelião no céu. Por quê? Por causa do orgulho. A Bíblia diz que o orgulho procede da queda. E o diabo, como você leu aqui, ele foi expulso do céu por Deus. Expulso. Ele nunca mais vai voltar para lá. Expulso, expulso, expulso. Ele era um anjo perfeito, criado por Deus. Ele criou uma rebelião no céu. Ele foi expulso para sempre. Meus irmãos, assim como o diabo, ele, através do orgulho, ele foi expulso do céu. Da mesma forma, não pode haver de maneira nenhuma orgulho em você. Um dos maiores sinais que alguém está longe de Deus é que essa pessoa, ela é orgulhosa. Se você é orgulhoso, se você se sente orgulhoso, eu digo para você nessa noite, você está longe de Deus. Foi por causa do orgulho que Satanás foi expulso do céu. Meus irmãos, o nosso adversário, o nosso inimigo, não é qualquer um. Ele não é um besta, ele não é um coitado. Irmão, o diabo, ele é esperto. O diabo, ele é astuto. Igreja, você ter noção de como o diabo, ele é astuto. E como o diabo é sujo. Igreja, o diabo, ele tentou até Jesus. Eu pergunto para você, Jesus Cristo, ele pode pecar?
Não, irmão, claro que não. Jesus é Deus, Deus não peca, Jesus não peca. Mas mesmo sabendo que Jesus Cristo não ia pecar, o diabo tentou Jesus. Então imagine eu e você. Imagine nós. Imagine a pessoa que ela não conhece a palavra de Deus. Imagine, Deus. Por isso que a Bíblia diz: o meu povo padece porque lhe falta conhecimento. Então o diabo, ele era Lúcifer no céu. Ele era perfeito. Mas ele começou uma rebelião no céu. E de lá ele foi expulso. Foi expulso para onde? Para a terra. Foi ele que estava lá no início, quando não fez, mas ajudou Adão e Eva a pecar. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Adiante, lá no Novo Testamento agora, se você achar Atos, você vai adiantando um pouquinho, até você achar 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1. Daqui a pouco eu falo o versículo em nome de Jesus. O diabo, é uma pergunta. O diabo, ele pode interferir, impedir os planos de Deus? O que é que você acha, meu irmão e minha irmã? Imagine que você está orando por algo. Você está orando por algo que você quer, e Deus, ele vai responder a sua oração. E o diabo está vendo. E na hora que Deus vai responder a sua oração, o diabo se coloca na frente de Deus e impede que aquela bênção ela chegue até você. Ou melhor, você pense o seguinte: Deus tem um plano na vida de alguém. Imagine que Deus tem um plano na sua vida. Só que o diabo é tão sujo, que antes que você aceite Jesus, o diabo, ele mata você. Eu pergunto para você: o diabo pode fazer isso? O diabo pode interferir nos planos de Deus? O diabo, ele pode impedir aquilo que Deus quer fazer? Meus irmãos, aprenda algo hoje, de uma vez por todas. Tem pessoas que pensam que é o seguinte, que está Deus de um lado e o diabo do outro. E Deus está lutando com o diabo pelo domínio do mundo, e o diabo está lutando com Deus, e tem hora que Deus está vencendo, não, mas tem hora que é o diabo que está vencendo. Esqueça isso. Meus irmãos, o diabo, ele não é ninguém diante de Deus. O diabo, ele não tem poder algum para fazer algo, a não ser que Deus permita. Irmão, o diabo, ele é uma barata, ele é um rato, ele é um inseto diante de Deus. O diabo não está lutando contra Deus para ver se consegue impedir os planos de Deus. Não. Ninguém pode impedir os planos de Deus. Se Deus, ele quiser abençoar você, se Deus quiser responder uma oração sua, meus irmãos, escuta o que eu vou falar, ninguém pode impedir, nem mesmo o diabo. Então, esqueça esse negócio. Uma pessoa falando uma vez, a pessoa falando comigo, falando baixo, a pessoa não está escutando, e a pessoa falando baixo, não está escutando. A pessoa disse: não, pastor, eu estou falando baixo, para o demônio não escutar. Já ouviu falar disso? Já? Eu falo baixo, que é para o demônio escutar. Irmãos, o diabo não pode interferir nos planos de Deus. O diabo não pode interferir nos planos de Deus. E para você ter uma ideia de quem é o diabo diante de Deus,
2 Tessalonicenses 1, 8. É isso mesmo? Espera aí, deixa eu ver se é a segunda e a 1 Tessalonicenses. Não, acho que eu escrevi errado aqui. Acho que é isso mesmo, vamos lá. 2 Tessalonicenses 2, 8. 2, 8. Olha o que diz. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Meus irmãos, como é que o Senhor Jesus Cristo ele vai aniquilar o diabo? Pelo sopro, pelo assopro da sua boca, o Senhor Jesus Cristo vai aniquilar o diabo. O diabo, ele é tão pequeno, ele é tão derrotado diante de Deus, que somente com um sopro, Jesus Cristo vai destruir Satanás. Com um sopro, com um sopro. Com o sopro, Deus, Jesus, vai destruir Satanás. Igreja, não dê ao diabo um poder que ele não tem. Não dê ao diabo um poder que ele não tem. Porque às vezes tem pessoas que pensam que o diabo é o dono do mundo, ele está fazendo o que quer, ele está acabando com tudo. Meus irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Imagine um crime bem ruim, bem brutal. Imagina aí, um crime de qualquer espécie. Não posso falar porque é para o YouTube, senão o YouTube corta. Mas imagina aí um crime bárbaro. Se a gente olhar para esse crime, vai dizer o quê? Aí foi a ação do diabo. Se eu disser para você que não, é a ação do homem, igreja. Meus irmãos, o homem é perverso, tão perverso ao ponto de às vezes a gente confundir o homem com o diabo. Tem coisa que você vê e se diz, pastor, isso foi o diabo, mas às vezes foi o homem que fez, não foi o diabo. O homem é perverso, o homem ele tem a capacidade de matar outra pessoa, tem a capacidade de torturar outra pessoa. E às vezes isso não tem nada a ver com o diabo, é a natureza do homem, o pecado. O pecado. O pecado. É como, às vezes, a irmã, vamos dar exemplo da irmã, pode ser para o irmão ou para o irmão. Para a irmã. A irmã está na igreja, aí o esposo dela está traindo ela. Aí vai conversar com o pastor. É que o pastor diz: irmã, isso é o diabo. O diabo, minha irmã, olhe, ele entrou na cabeça do seu esposo e está fazendo ele trair você. Isso é um espírito, irmã, um mal, é um espírito é um espírito de pombagira. Mas a Bíblia chama isso de pecado e não de demônio, adultério. Aí, às vezes a coitada da irmã lá na igreja: eu expulso você, demônio, eu expulso você, espírito maldito, e continua do mesmo jeito. Por quê? Porque não é demônio, irmão, às vezes é pecado. E pecado não se expulsa, se converte. Pecado não se expulsa, igreja, se converte. Tem muita coisa que as pessoas estão dizendo ali é o diabo, mas não é. É o homem. É a natureza do homem, é a natureza pecaminosa, é o pecado no homem. Meus irmãos, para a gente finalizar, abra aí a sua Bíblia. Adiante, você vai já perto de Apocalipse. 1 João, capítulo 5. 1 João. Adiante só um pouquinho aí, tá? Para finalizar já. Daqui eu vou já finalizar a palavra em nome de Jesus.
Vou mandar um pouquinho na Bíblia hoje, mas é para a gente conhecer a palavra de Deus. Primeira João, capítulo 5. Daqui a pouco eu falo o versículo, tá? Eu quero fazer outra pergunta para você nessa noite. O diabo, ele pode tocar na vida de um servo de Deus? O que é que você acha? Pode o diabo tocar na vida de um verdadeiro cristão? Meus irmãos, imagine o seguinte. Imagine que amanhã, só um exemplo, você vai no médico, só um exemplo, tá? Não precisa repreender não. Você vai no médico fazer um exame e é descoberta ali uma doença. O que é que você naturalmente vai pensar quando o médico disser: ó, irmão, olhando aqui, nesse órgão aqui do seu corpo, tá bem não, viu? É caso até de cirurgia. Muitas pessoas vão pensar o quê? Isso foi o diabo. Né? Isso foi o diabo. Isso é o demônio. O demônio que está lutando contra a minha vida. Tem pessoa que ela chega ao ponto dela estar na casa dela, né? Às vezes acontece alguma coisa lá na casa dela, alguma coisa some a chave da morte. Isso é o demônio. Isso é o demônio para testar a minha paciência. Igreja, eu volto a perguntar. O diabo, se você é um servo de Deus, o diabo ele pode tocar na sua vida? O diabo ele pode tocar na sua saúde? O diabo ele pode mudar a sua vida? Talvez muito de nós pense o quê? Que sim. Mas o que é que a Bíblia diz? Versículo 18 tem a resposta. 1 João 5, 18. Vamos ver se o diabo pode ou não. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não pode tocar. O diabo não pode tocar em quem é servo de Deus. Você é servo de Deus, o diabo não pode tocar em você. Não pode. Ele não pode, a não ser que no caso de Jó, que é o único caso na Bíblia que Deus permita. Raramente a gente pode dizer isso. Então, meu irmão, às vezes nós temos que, vamos dizer que, desmistificar algumas coisas. Se nós fomos acometidos por alguma doença, por algo, é porque, infelizmente, nós ainda estamos nesse corpo carnal. Nós estamos sujeitos a doenças. Nós estamos sujeitos a gripar, a qualquer doença. E não é porque nós estamos em pecado, e não é porque é o diabo que está tocando a nossa vida. É porque nós somos seres humanos. Vai chegar um dia que nós vamos deixar esse corpo e não vamos ter mais doença nenhuma. Mas a Bíblia diz que o diabo não pode tocar em um servo de Deus. Não pode. Então nós temos que parar de atribuir ao diabo. Já parou para pensar que às vezes tem coisa na nossa vida que a gente está atribuindo ao diabo, mas pode ser Deus querendo mudar a mim e a você? Não é porque a gente é levado a tudo de negativo, é o diabo. Não, é o diabo. Mas e Jó? Deus permitiu que Jó passasse por tudo para mudar a vida de Jó. E às vezes Deus permite na minha e na sua vida situações para nos mudar. E não tem nada a ver com o diabo. Às vezes é Deus, irmão, quem pegou você e colocou no deserto.
e diz: você só vai sair daí quando aprender agora. Aí começa o sofrimento, aí começa a dor, a opressão espiritual. Só que às vezes é Deus querendo mudar você. Agora, preste atenção. Existe um abismo muito grande entre a pessoa ser servo de Deus e a pessoa dizer ser servo de Deus. Acabamos de ler aqui: aquele que é nascido de Deus não vive pecando. O diabo não tem poder para tocar na vida de um servo de Deus. Mas a pessoa que até está na igreja, mas vive no pecado, meus irmãos, não é servo de Deus. A pessoa que nunca se quebrantou diante de Deus, eu quero dizer para você que na sua vida está como se fosse portas abertas. O diabo pode entrar e sair na hora que ele quiser. Na sua vida, o diabo pode tocar. O diabo só não pode tocar naqueles que já nasceram de novo, naqueles que têm a marca do sangue de Jesus. Se você não tem essa marca, se você não nasceu de novo, o diabo pode sim tocar na sua vida. Mas pastor, minha mãe ora por mim, mas sua mãe não pode salvar você não. É salvação, não é oração. Então, meus irmãos, você que ainda não aceitou Jesus Cristo de fato, de verdade, que às vezes está com a vida toda amarrada, não é Deus não, viu? É o diabo. Né? Porque é interessante que tem crente que às vezes é Deus agindo na vida dele, ele diz que é o diabo. E às vezes tem não crente que é o demônio acabando com a vida dele, ele diz: não, eu estou passando por uma prova, por um vale, mas Deus vai me dar a vitória. Só que às vezes não é Deus, é o diabo. É por isso que nós temos que conhecer, meus irmãos, a palavra de Deus. Se você está aqui nessa noite e não entregou a sua vida a Jesus Cristo, de fato, de verdade, o diabo pode tocar na sua vida. O diabo pode tocar na sua vida. Para finalizar, a última palavra dessa noite. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. Vou finalizar a palavra nessa noite, mas antes eu gostaria de falar isso. João 10, 27, em nome de Jesus. João 10, 27. Igreja, você acha, antes da gente ler, imagine o seguinte: Deus tem um plano na vida de alguém. Deus tem um plano na sua vida. Aí você entra na igreja, você aceita Jesus, passa 10 anos servindo a Deus, servindo entre aspas, né? E acontece que de uma hora você sai da igreja, você sai da presença de Deus e deixa para lá. Passam-se os anos e você morre longe da presença de Deus. Será que a gente pode dizer: olha, o diabo é tão sujo que tirou aquele irmão da igreja? Será que o diabo ele tem o poder de pegar um salvo e arrancar ele da igreja, e arrancar ele da presença de Deus? João 10, 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço, e elas me seguem, e dou a vida eterna, e nunca vão perecer, e ninguém, a Bíblia diz, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la nas mãos de meu Pai. Se você é uma ovelha de Jesus Cristo, se Jesus Cristo ele salvou você de fato, de verdade, ninguém, a Bíblia diz, ninguém pode arrancar você dos braços de Deus. Quando a Bíblia diz ninguém, está incluindo você também.
Porque se fosse por nós, a gente não estaria na presença de Deus. Meus irmãos, nós só escolhemos Deus porque Ele nos escolheu primeiro. A Bíblia diz em Efésios que nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas Jesus Cristo nos ressuscitou juntamente com Ele. Você só está na igreja porque Deus salvou e chamou você. Se Ele não tivesse lhe chamado, você ainda estaria no mundo. E quando Deus ele salva alguém, ninguém pode arrancar essa pessoa das mãos de Deus, nem tampouco o diabo. Deus, meus irmãos, Ele é maior do que todos. Igreja, nós que servimos a Deus, nós não temos que temer ao diabo. Agora, a Bíblia diz que ele está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo está sempre ao nosso derredor, buscando oportunidade para tirar os falsos da presença de Deus. Porque os verdadeiros pode até ficar fraco na fé, pode até ficar servir a igreja por um tempo, mas da presença de Deus não sai. Não sai. A Bíblia diz aqui: nunca vão perecer, nunca vão perder a salvação que o meu Pai dá, Jesus Cristo diz. Meus irmãos, nós temos que temer a Deus, mas nós temos que saber que nós temos um adversário até o último dia da nossa vida, e esse adversário é o diabo, mas o diabo já foi derrotado por Jesus Cristo na cruz. E se você nasceu de novo, e se Jesus Cristo ele salvou você, você também já venceu o diabo, e ele não tem poder para tocar na sua vida. E o conselho que eu dou é que, para finalizar, se você já aceitou Jesus Cristo, tenha isso no seu coração: o diabo não pode tocar na sua vida. Agora, se você até aceitou, mas nunca de fato, de verdade, nasceu de novo, o diabo pode tocar na sua vida. Corra até Jesus, porque o diabo não tem misericórdia de ninguém. A maior prova que o diabo não tem misericórdia de ninguém é que o diabo ele é tão sujo que ele contamina a mente das pessoas para matar as crianças que ainda estão onde, às vezes, na barriga da mãe. Se o diabo ele não tem misericórdia de uma criança que está na barriga, imagine de nós, adultos, que conhecemos a palavra de Deus. Então, meu irmão, tema somente a Deus, porque Ele é o Senhor da sua vida e o diabo não pode tocar na sua vida. Amém? Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, seja fiel a Jesus Cristo todos os dias da sua vida. Tem pessoa que ela está na igreja, ela está na presença de Deus, e quando ela sai da igreja, parece que o inferno entra na vida dela. Mas é na verdade isso. A Bíblia diz que quando alguém sai da presença de Deus, 7 demônios piores entram na vida da pessoa. Meus irmãos, busque a Deus, seja fiel até a morte. Amém? Vamos ficar de pé nessa noite. Deus é fiel. Aleluia.